Aplaude mais alto que você puder, que é para Jesus, igreja. É para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu ambiente de adoração? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. O capítulo é de número 7. Quando você achar o capítulo de número 7, vai até o verso de número 18. Glória a Deus, aleluia. Chega para cá, Léo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos lá, Romanos 7. O som está saindo bom, hein, igreja? Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Metade da igreja. Vamos lá, igreja, o ensaio estava bom. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Agora todos acharam. Diz assim. Na minha versão está assim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bom que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos 6. Volta um capítulo aí. Verso de número 6. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 8, vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Tá bom aí, amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Eu acho que tem bastante tempo que eu fui pregar e meu corpo estava tão trêmulo por dentro como está nessa noite. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem crucial, onde que quem entender ela não precisaria ouvir mais nada, nem ler mais nada, porque seria suficiente para poder dar a resposta a qual Deus está pedindo, para poder dar a resposta a qual Deus aguarda, e poder viver, porque não é sobre nós darmos uma resposta num calor de um momento, o ambiente está contribuindo para isso, mas é sobre a segunda, é sobre a terça, é sobre 2026, 2027, se aqui ainda você estiver entre nós, como pessoa viva. Ore por você nesse momento.
Nessa oração você vai pedir a Deus compreensão, discernimento. Nessa oração você vai pedir a Deus maturidade, você vai pedir a Deus forças, energia para você começar a viver. Você não precisa começar um ano novo em 2026, você pode começar hoje e continuar em 2026. Ah, Jesus, nós te clamamos essa noite, Senhor. Pedimos que o teu Espírito, que o teu caboide venha sobre nós de maneira sobrenatural, Senhor, e nós consigamos alcançar os lugares a qual o Senhor tem reservado para nós. Que nós tenhamos total noção daquilo que o Senhor está liberando sobre nós esses dias, e nós venhamos viver, nós venhamos alcançar os lugares onde nós achamos que nós não conseguimos. Mas nós pedimos que o teu Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscite-nos, nos levante, Senhor, como mensageiros, como os portadores, Pai amado, da cura desta nação, pelo nome de Jesus, amém. Podemos assentar, fique à vontade. Se Deus te pegar nessa noite, deixa Ele te pegar, não foge não. O ambiente está suscetível, porque o ambiente não está aquele ambiente de avivamento que está todo mundo dando glória a Deus, não, está um ambiente de pessoas que estão sedentas. Porque antes de colocar a comida à mesa, é necessário que você olhe para as pessoas que estão no ambiente e entenda que elas estão com fome. A maior frustração de um cozinheiro é servir pessoas que já estão alimentadas, servir pessoas que não têm fome, porque isso causa uma certa tristeza, porque quando aquele está preparando uma comida, ele quer que as pessoas desfrutem. E não estou falando sobre o pregador nessa noite, estou falando sobre Jesus, a qual preparou esse alimento para nós. Amém? Então que você deixe Ele falar com você de maneira poderosa, de uma maneira que você consiga compreender, que você consiga entender. Quando eu paro para observar esse capítulo de número 7, esse capítulo de número 6, esse capítulo de número 8, foram os livros que eu mais gastei tempo nos meus últimos 10 anos. São livros incansáveis, são livros que eu resolvi memorizar cada versículo, cada vírgula, porque eu sei a necessidade e a precisão que eu tenho de ter isso vivo dentro de mim. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que nele não habita bem algum, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando que dentro dele o que tem são alguns resquícios ainda de pecado, parece que é um choque, porque como assim, se nós somos santificados por Jesus, como nós estamos carregando o pecado? Porque quando você olha na arte cronológica, Romanos 6, ele foi escrito depois de Romanos 7. Porque em Romanos 7 ele entra com perguntas, ele entra, porventura viveremos nós na graça, no pecado, porque a graça é maior do que o pecado? Ele fala, não, de modo nenhum, nós não podemos viver assim. Porque no capítulo 3 ele fala que todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. No capítulo 4 ele prega sobre a esperança daquilo que viria. No capítulo 5 ele fala que o homem errou, mas também Deus enviou o homem para poder tirar todo o pecado. Um homem que trouxe a graça para poder libertar e liberar todos aqueles que nele crê. Aí no capítulo 6 ele entendendo isso, ele diz então, a graça será mais abundante do que o pecado? Ele fala de modo nenhum. Se nós vivemos para Cristo, então nós estamos mortos por causa do pecado. Mas ele fala, mas o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito que nos ressuscitará entre os mortos. Ele fala, porque aquele que morreu já está justificado. Ele diz, sabemos que o nosso velho homem, ele está morto por causa do pecado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. É sobre esse velho homem. É sobre esses maus hábitos, esses maus costumes que às vezes estão vívidos em nós. O velho homem era para ele estar morto, porém, às vezes nós mantemos ele vivo na cruz. De alguma maneira nós aliviamos ele. De alguma maneira nós descemos da cruz e algumas coisas quando nós vemos que não está nos agradando, nós queremos colocar ele de volta. E aí nós ficamos nessa briga, achamos que nós não servimos para nada. Às vezes quando nós olhamos no espelho, nós não estamos encontrando aquela identidade que o Senhor falou que nós temos. Nós não estamos encontrando aquilo que de fato é necessário para nós avançarmos,
para nós seguirmos. E quem escreveu isso? Quem escreveu isso não foi nada mais, nada menos que um homem chamado Paulo de Tarso. Um homem que nasceu em Tarso. Só que enquanto ele nascia em Tarso, estava sendo criado com um pai que colocou ele aos pés de Gamaliel para ele poder aprender. Lá na Galileia, um homem também foi lançado na terra no ventre apertado de uma mulher chamada Maria. Enquanto Paulo estava aos pés, no conforto de Gamaliel, aprendendo teologia e as coisas necessárias, Jesus estava dentro da carpintaria de seu Zé, trabalhando e fazendo calos em sua mão. Porém, o que diferenciava Jesus do apóstolo Paulo era que o Espírito estava com Jesus o ensinando. E aos 30 anos, Jesus foi levado para ser batizado. E ele foi batizado pelo próprio João Batista, aquele que era o precursor, aquele que falava sobre o Messias, aquele que viria. E ele apresenta Jesus de uma forma muito poderosa, porque o próprio Espírito desce sobre Jesus e Deus grita do céu dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu me alegro. Toda a terra parou, os demônios pararam, porque entendeu que ali chegou o ultimato. Aqueles que estavam desesperançosos, de repente o coração deles se aqueceu. O próprio João, aquele que sabia quem era Jesus, ele fica maravilhado. Era tudo um começo. Ali estava dividido entre duas seitas, chamado fariseu e saduceus. Os saduceus, ele estava em complô, eles estavam alinhados, eles estavam em sintonia com Roma, porque Roma liberou para eles ser os líderes dos templos, onde que eles poderiam arrecadar milhares de dinheiro, eles podiam ficar ricos. E de repente vem um homem que prega uma mensagem da cruz. De repente vem um homem que prega algo que deixa os corações completamente apaixonados. Vem uma esperança. Aquele que estava doente, quando se encontra com ele, rapidamente ele fica curado. Aquele que estava morto, sendo carregado dentro de um caixão, quando se encontrava com Jesus no meio do caminho, ele era ressuscitado. E aqueles homens começam a enxergar um grande problema. Eles começam a ver alguém que está trazendo um prejuízo para Roma. Então nós precisamos matá-lo, precisamos crucificá-lo, precisamos acabar com a história desse homem chamado Jesus de Nazaré. Eles matam. E aí começa um grande movimento dos cristãos. Aí começa um alvoroço, porque não é só um Jesus, tem vários Jesus. Porque a palavra cristão significa pequenos Cristo. Você vê um Pedro completamente incauto, agora pregando e conseguindo fazer convenções de milhares de pessoas. Você vê um João, você olha para um Tiago, você olha para um Barnabé, dentre outros que foram levantados. E esses homens vêm com grande força. Então eles levantam um homem chamado Paulo. Levanta como o terror cristão. Aquele que destrói, aquele que mata. E ele tem aquilo dentro do coração dele. Ele começa a matar os cristãos, ele é um terrorista. Porque ele era um assassino, um homicida, sangue frio. Quando ele encontrava um cristão, ele fazia com que o cristão blasfemasse. Se o cristão não blasfemasse, ele matava. Esse homem não era alguém do bem. Não era alguém de bom coração, é o apóstolo Paulo que eu estou falando. Ele mandava esquartejar. Ele mandava crucificar, ele mandava decepar a cabeça, ele mandava colocar em cruz para poder queimar os cristãos. Ele é conhecido na Bíblia como um touro selvagem, lá no capítulo 24 de Atos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então o apóstolo Paulo, Atos 26, verso 14. A Bíblia diz que duro é recalcitar contra os aguilhões. É como se ele fosse um touro selvagem. Só que ele chama a atenção do próprio domador de touros. O próprio Jesus desce para poder se encontrar com ele. Você consegue entender? Você consegue compreender isso? O próprio Jesus se encontra com ele e deixa ele cego. Ele fica 3 dias sem enxergar. Ele fica 3 dias sem conseguir ver nada. E Jesus fala, é o seguinte: vai até a rua direita para a casa de Judas. Não Judas o traidor. Vai lá, porque eu enviarei alguém para poder orar por você. Eu enviarei alguém para poder te curar. Vocês estão comigo? Ananias recebe uma visão. E ele fala:
Eu ouvi falar que esse cara é matador, eu ouvi falar que esse cara é sanguinário. Ele tenta falar para Jesus, olha, tu vai investir nesse cara. É nesse que você vai confiar, como quando nós temos vários homens bons. Vários homens que estão aí servindo, morrendo. Aí Jesus olha para ele e diz, Ananias, o que Paulo está disposto a fazer, poucos estão. Na verdade eu não consegui encontrar ninguém e tive que buscar ele no meio dos perdidos, no meio do que estava matando. Se você soubesse que Jesus tem guardado para você. Você foi salvo pelo conforto da religião. Você foi salvo pela carteira assinada. Você foi salvo pelo sonho do carro popular ou da casa própria. Aí você vive hoje na sua bolha. Você vive hoje com o sonho de uma mega da virada. Você sonha hoje com o sonho de uma rifa, com o sonho de alguém, de uma telecena. Alguém vai chegar para poder mudar a tua história e tu será feliz no dia que o cifrão entrar na sua conta. Mas por enquanto é isso que te falta para você ser feliz. Mas você não entende que o velho homem está vivo, dominando, controlando, arregaçando com você. E a sua alma, o seu espírito, o próprio Espírito de Deus está dizendo, ei, eu quero te livrar do velho homem. Eu tenho uma identidade, eu tenho um lugar de identidade aí dentro de você. Eu tenho um lugar de poder, eu tenho um lugar de cura. Eu tenho um lugar de transformação aí dentro de você. O novo homem. Aquela mensagem que Jesus entregou para um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, falando sobre o novo nascimento, falando sobre a importância do novo nascimento. O apóstolo Paulo, ele é convertido. E o que acontece? Ele passa a pregar, amém? Não. 3 anos aonde? Na Arábia, aos pés do próprio Jesus, aprendendo sobre o evangelho. Aprendendo o que era necessário, aprendendo o que era preciso. O próprio Jesus vai ensiná-lo, o próprio Jesus vai doutriná-lo, o próprio Jesus, ele fala lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, pois eu passo a vocês o que o próprio Jesus me ensinou. Aí sabe o que acontece? Ele volta para Jerusalém, e quando ele volta para Jerusalém, ele volta achando que é o cara. Poxa, eu estava aos pés de Jesus. Eu sou aluno de Gamaliel e aluno de Jesus. Ele olha e entende que os caras são incautos, ele entende que os caras são analfabetos. Ele fala, certamente eu serei o líder dos cristãos, porque o Senhor me chamou para eu poder pregar. Só que quando ele chega a Jerusalém, ele encontra a porta fechada. Os homens não aceitam, eles dizem, não, esse cara não, ele matava os cristãos. Ele é um infiltrado. Barnabé o recebe. Aí os helenistas começam, o helenista é quem? Os judeus que não moram em Jerusalém. Passa a persegui-lo, volta e fala, nós queremos matar você. Nós vamos matar você. Você precisa ir embora. Os apóstolos começam a dizer, vai, sai daqui, você não pode mais ficar aqui. O próprio Deus vai lá e fala, Paulo, seu tempo aí acabou, vai embora. Ele questiona a Deus. Não, mas eu persegui, eu matei aqui, eu preciso ficar aqui. Vocês estão comigo? Mas eu quero falar algo para você nessa noite. A Bíblia diz que quando Paulo vai embora, a paz começa a reinar naquele lugar e a igreja começa a crescer. Eu fico pensando um pouco, poxa, como assim? Vocês estão comigo? Paulo, ele é mandado de volta, sabe para onde? Para Tarso. Sabe quanto tempo ele fica em Tarso, no anonimato, sem ninguém saber quem ele é? 10 anos. 10 anos ninguém ouviu falar de Paulo. 10 anos ele, não sei o que ele fazia, não sei se ele aprendia mais do Senhor, se ele tinha pensado em desistir, porque ele foi completamente rejeitado. Ele volta cheio de conhecimento, ele volta querendo ensinar, e tudo que ele tem é porta fechada. Vocês estão comigo? Mas eu entendo que aquele velho homem, cheio de orgulho, estava lá. Porque Paulo, quando chegou a Jerusalém, ele achou que ele era o cara. Ele achou que ele foi pronto para aquilo. Mas Deus estava tratando ele. Deus estava cuidando dele.
Deus estava dizendo: ei, Paulo, você precisa entender que é eu que mando. Você precisa entender que quem está no controle é Ele. Não é porque eu te salvei e te designei que você é a última bolacha do pacote, que você é aquele que pode fazer todas as coisas e que sem ti nada eu sou. Vocês estão comigo? Eu não sei qual é os teus pensamentos, eu não sei como você pensa, eu não sei como você se vê. Mas é necessário deixar o velho homem ir. Deus estava tratando Paulo, dizendo: Paulo, é necessário você deixar o velho homem partir. É necessário você dar lugar para o novo. O que acontece quando você deixa o velho homem ir? Vem um espaço, vem agora uma oportunidade, é um processo libertador. Por quê? O velho homem, ele carrega uma mochila de frustrações, de medos, de ressentimentos, de mágoas, de argumentos. E o argumento de um orgulhoso e um egoísta, ele é construído por palavras. É um castelo que não é feito de alvenaria, não é feito de ferro, de metal, mas é feito por palavras. Quem é bom em argumentar é ruim em perdoar. Quem é bom de argumento é ruim de pedir perdão. É ruim de ser perdoado, porque ele se auto-justifica. Ele é o próprio juiz da causa dele. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: por que é difícil deixar o velho homem ir? Pergunta para a pessoa do lado: por que é difícil deixar o velho homem ir? É porque de algo chamado vazio. Fica um vazio gigante quando o velho homem vai. Porque o velho homem, ele sabe se defender. O velho homem, ele sabe como é que ele chegou ali. O velho homem sabe quem são as pessoas confiáveis e não confiáveis. O velho homem, ele é alguém completamente astuto. O velho homem, ele sabe dar os jeitinhos para que as coisas ocorram. Quando você manda ele ir, quer dizer que agora você tem que confiar no Senhor. Quer dizer que agora você tem que abraçar o Senhor. Quer dizer que agora você tem que andar pelas linhas do Senhor. Quer dizer que agora você é um filho de Deus, do Deus vivo. Este é o problema, que os homens não deixam o velho homem ir. Este é o problema, que a humanidade não deixa o velho homem ir. O que te prende ao velho homem é o medo. O que te prende ao velho homem é a sensação de perda. É a sensação de, parece que você fracassou. Igreja, entenda, você abandonar todas as coisas para você deixar o Senhor, Ele de fato ser o Senhor da sua vida. Como um dia Eliseu, ele estava no seu arado, talvez ele estava no ápice da sua vida empresarial como agropecuarista. Ele estava no ramo rural, ele estava na melhor fase lá, estava cuidando dos gados, tratando a terra. De repente Eliseu chega, joga uma capa sobre ele e diz: segue-me. O quê? Segue-me, vem comigo. Eu vou me despedir dos meus pais. Vamos. Eu vou queimar aqui essa carne, vou fazer um churrasco para todo mundo, porque eu tenho certeza que não voltareis mais. O problema é você destruir a ponte, sabendo que você não vai voltar, sabendo que é só uma passagem de ida, sabendo que quando os dias difíceis chegar, você não vai desistir, você vai permanecer, você vai ficar lá, porque você confia no Senhor. Essa é a dificuldade. Pedro, ele vendeu todas as suas embarcações, sim ou não? Não, ele não vendeu. No dia da necessidade ele voltou, pegou sua embarcação e disse: olha, o Senhor Jesus morreu, preciso continuar a minha vida que segue. Até ele nascer de novo. Vamos lá. Só quero te falar algo nessa noite. Sabe o vazio que o velho homem deixa? É o vazio necessário. É o vazio preciso que o Senhor tem para poder cuidar, para o Senhor poder colocar o novo, para o Senhor poder dizer: olha, eu quero redecorar, eu quero pintar, olha aqui, eu tenho móveis novos, eu tenho algo para poder colocar aí dentro, eu tenho algo para poder fazer aí dentro. Deixa o velho homem ir, deixa ele partir. E é uma briga, eu digo, é uma briga diária.
É uma briga porque nós queremos ficar ali no lugar da falsa segurança. E o Senhor está pedindo esse espaço dentro de você. Toda vez que você desapega, toda vez que você deixa o velho ir, Deus ele vem criando algo novo no seu individual. Só que existe uma resistência do nosso egoísmo, existe uma guerra. Se vale a pena ou não vale, nós queremos fazer uma análise de terreno. Nós queremos saber as pessoas que estão do nosso lado. E aí nós voltamos para o capítulo 8 de Atos, a qual nós lemos na semana passada. Dizendo que é necessário nós irmos sozinhos, dizendo que é necessário nós partirmos, dizendo que é necessário nós entendermos que precisa que algumas pessoas fiquem para trás, para que eu chegue no objetivo, porque o Senhor depositou em mim uma fé, o Senhor depositou em mim uma confiança, o Senhor depositou em mim um poder. E eu sei que tem um corpo clamando por isso, eu sei que tem uma alma pedindo por isso, a sua alma está clamando por isso. O seu corpo está pedindo por esse novo de Deus. E você entende que às vezes a confiança chega. Você entende que às vezes o que chega para você é algo que Deus está falando, é algo que Deus está pedindo. Mas de alguma maneira você quer estar seguro. De alguma maneira você quer ali, Senhor, eu preciso domar, eu preciso tomar conta disso aqui. Senhor, eu preciso ter confirmação do Senhor. Só que para você abandonar o velho homem, a Bíblia toda está pedindo isso, Jesus está pedindo isso. Você não precisa de confirmação para você morrer. Você não precisa de confirmação para você subir a cruz. O que você precisa é de um amor genuíno. O que você precisa é de um coração que esteja na mesma frequência do coração de Deus. Porque não é só sobre o conhecimento chegar, é sobre você ter energia para você usufruir, para você viver. O problema é quando você está gastando toda a sua energia com o velho homem, tentando domá-lo, tentando controlá-lo, tentando colocar palavras na boca dele. Não, o velho homem não é para ser controlado. Paulo disse: desventurado homem que sou, maldito homem que sou, em mim não tem nada de bom, em mim só tem o mal. Ele diz: eu tento fazer o bem, mas eu não consigo, porque o mal reside em mim. Até a hora que no meio disso tudo ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele que consegue colocar esse velho homem no lugar, quando eu dou para Ele toda a autoridade, quando eu dou para Ele total autonomia. O Espírito de Deus está sempre nos avisando. O Espírito de Deus está sempre nos dando sinais através de sonho, dizendo que é necessário você deixar esse velho homem ir. Ele dá sinais através de sonho, através das emoções, e às vezes ele toca na nossa própria área física. Vem sintomas físicos sobre nós, dizendo: precisamos se alinhar, precisamos estar bem. E quantos dias nós saímos desses cultos nos domingos, dizendo que nós seremos filhos? Quantas das vezes nós vamos dormir, no meio do nada nós recebemos umas visitações em sonho, e nós acordamos dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti, porque algo dentro de nós clama por isso, algo no nosso espírito fala que nós precisamos fazer isso. Não é sobre dar adeus para o velho homem, mas é sobre nós darmos olhar para o novo. Não é sobre nós chorarmos porque o velho se foi, mas é sobre nós se alegrarmos porque o novo chegou. E o Espírito vai falando e nós sentimos aquele desconforto, nós sentimos aquele cansaço, nós sentimos aquelas dores nos ossos e aquela falta de motivação, aquela falta de alegria para poder ir trabalhar, como se estivéssemos precisando de algo. E nós observamos e falamos: como o ano está passando rápido. Toda vez que nós falamos isso, estamos dizendo: a nossa oportunidade está ficando cada vez menor, cada vez mais curta. Cada vez que nós observamos isso, nós estamos falando: o tempo está se passando. Mas nós falamos: precisamos se prender a alguém. Mas não tem uma igreja que me receba, não tem um pastor que me ensine. E Deus está falando: eu quero com você, meu filho. É eu que estou te ensinando todos os conhecimentos que eu já passei. Para de colocar desculpa no sistema, para de colocar desculpa em pessoas, para de colocar desculpa naquilo que você acha que é certo ou errado, porque é o próprio Deus que nos guia, é o próprio Deus que nos eleva. O problema é que nós somos peritos em dar desculpa. Não ignore os sinais.
Desapegue do velho homem. Desapegue do velho homem, aquele miserável que te deixa no sofá, completamente depressivo, que deixa você sem a vontade, o entusiasmo de olhar no espelho e ter a alegria de saber de onde o Senhor te tirou um dia, do que o Senhor Ele quer fazer com você. Você não está fugindo dos inimigos exteriores. Você está fugindo do seu inimigo interno. Quando damos espaço, o novo ele vem com liberdade, porque ele sabe que vai encontrar espaços e lugares para ele poder fazer. Quando você deixa o velho homem ir, não é sobre uma fuga, é sobre uma coragem, é sobre uma certeza, é sobre uma evidência. Você tem que entender, você tem que aceitar que o velho homem acabou, que ele não pode trazer nada de bom. Você precisa aceitar que o velho homem, ele não é do bem. O velho homem, ele é cheio de manias. O velho homem, ele é cheio de porquês. O velho homem, ele é cheio de falhas. O velho homem, ele é um miserável. Ele traz angústia sobre o seu coração. Naquele momento que você está bem, ele traz para você lembranças do seu passado que o Senhor já perdoou. E às vezes nós estamos culpando o diabo, às vezes nós estamos culpando situações exteriores, quando na verdade Deus preparou uma cruz para o velho homem e está dizendo: é necessário que você suba essa cruz. A mensagem de Jesus foi: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. É necessário você enfrentar suas sombras. É necessário você enfrentar os monstros que tem aí dentro. Você não é uma vítima. Na cruz não sobe inocente. O único que subiu inocente é porque ele estava morrendo por mim. Ele estava morrendo por você. Nem inocente era mais, porque ele resolveu. Ninguém matou Jesus, foi ele que entregou a vida dele. Por mim e por você. Ninguém matou Jesus, foi ele que resolveu entregar a vida dele. Mas eu quero que você entenda que você não é uma vítima. A sua essência, ela é má, se ela não for administrada por Jesus. Se ela não for liberada por Jesus, não existe nada que possa salvar aí. O vazio não é um inimigo. O vazio é um lugar que o mestre quer ensinar. Esse vazio, eu quero falar para você sobre esse vazio que tem nesse espaço-tempo. Imagina 3 anos na Arábia. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele vem babando, ele fala: ó, me dá as cartas aí. A Bíblia diz que lá no capítulo 9, verso 1 e 2, que ele respirava a maldade. Ele respirava o medo. Ele queria, quer ver, vamos confirmar lá. Atos 9. Aleluias. Já estou terminando já, igreja. Vi, meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão. Aleluias. É necessário, igreja, vamos lá. Atos 9:1 diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Aquele cara, ele estava babando pela morte. Ele colocou: eu sou o braço de ferro de Roma, eu estou pronto para matar, eu estou pronto para destruir. E ele vai no meio do caminho, ele pega as cartas, ele está indo para Damasco. A Bíblia diz que ele já estava próximo a Damasco. De repente vem uma luz bem forte, ao ponto de deixar ele cego. E o próprio Deus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem está falando? A Bíblia diz que os outros que estavam com ele ouviam a voz, mas não conseguiam enxergar. Não conseguiam ver da onde estava vindo a voz do próprio Senhor. Aí Jesus fala assim para ele: eu sou aquele a quem tu está perseguindo.
Eu sou aquele a quem você está tentando exterminar. Agora vem um Jesus glorificado para poder falar com ele e para poder falar sobre a importância daqueles que o seguiam. Não confunda uma prisão com um lugar de refúgio. Não confunda o velho homem, aquele que parece que sabe sobre as suas dores. Parece que ele é especialista, mas ele é especialista em te deixar pior. Igreja, por que essa mensagem nessa noite? Porque eu vejo cristãos antigos, crentes velhos aqui, precisando ser motivado. A motivação do crente que aceitou Jesus era uma cruz. A motivação do cristão que aceitou Jesus era os leões querendo matá-los. A motivação dos cristãos era Nero levantando as pessoas como tocha viva para poder clarear a cidade. E você está querendo um programa diferente na igreja. Você está querendo algo para você poder se entreter, mas você não consegue fazer o básico, que é uma oração diária. Você não consegue fazer o básico, que é ler a Bíblia. Quantos anos você pisa numa igreja e quando você leu essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse? É grande demais, eu não consigo entender. Mas vai lá nas novelas, mas você não sabe o nome dos personagens e tudo. Fica até doente se não tiver energia na hora da novela preferida. Vai nos jornais da vida, nas séries. Você alimenta aquilo que você gosta. Na verdade é que você não curte Jesus, você só tem medo de ser mandado no inferno. A verdade é que você não ama Jesus, você só quer melhorar a vida porque você está passando uma fase ruim. Mas quando você entende tudo isso, você fala, cara, eu preciso aprender. Eu preciso entrar nesse universo que Jesus tem guardado para mim. Eu preciso vivenciar isso aí. Eu preciso andar nessas dimensões a qual o Senhor tem. Eu preciso ir nesses céus. Não estou falando sobre você morrer. Para você ir no céu, você não precisa morrer. Você precisa ter intimidade. O Senhor confiar em você. Confiar em um nível diferente. Te dá uma responsabilidade em um nível diferente. Tiago, entendendo isso, ele escreveu o capítulo 4 da carta dele, dizendo: chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Aí você vai entendendo que Deus ele vai te trazendo para um lugar completamente diferente. Quando você deixa o velho homem crucificado, a sua energia ela é restaurada. Porque dentro de você vai para um lugar de autenticidade. Nada mais te abala. Nada mais mexe com você. Pessoas não conseguem te tirar do sério, porque você tem identidade, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que ela quer fazer. Aí as coisas não vêm mais como uma ofensa. Bateram na face de Jesus. Jesus queria matar aquele homem, certo? Não. Jesus não se ofendeu com aquele tapa que ele levou na face. Você consegue entender o nível que Jesus estava? Você consegue entender o nível que Estevão estava quando estavam apedrejando ele e ele levanta a voz dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Era alguém que está em um nível, imagina, cara, você se incomoda com um cara lá no teu trabalho que pega você sempre nas mesmas coisas e tira você da linha. Você perde a paciência com o teu irmão dentro da tua casa, com os teus pais, ou que tira você do sério. Sabe, às vezes eu vejo pessoa, quando o avô, a avó, o tio, a tia, ou alguém idoso está perto de mãe, começa a tirar um bocado de foto, não é para postar não, é esperando ele morrer para dizer: ai, o amor da minha vida foi-se embora. Desgramado, miserável. Vou futucar tua ferida agora, desgramado. Olha para a pessoa do lado e pergunta assim: tu ama os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos? Você ama os seus pais?
Quanto você ama Ele, você faria o que por Ele? Você faria o que por Ele? Você daria a sua vida por Ele? Você só não consegue dar 1 hora por dia para praticar um exercício para você viver mais. Você não consegue ir no médico 2 vezes no ano para fazer check-up, para saber como está a tua saúde. Aí você diz que ama, você não ama, você é hipócrita. Você gosta de confusão. Quem ama, espera, olha, fala, não, eu vou cuidar da minha saúde para eu ver o meu filho crescer, para ver os meus netos crescerem. Eu vou cuidar da minha saúde, vou fazer exercícios para eu ver as conquistas deles um dia. Vou começar a fazer caminhada, não preguiçoso, comendo gordura, hidrogênio, é desse jeito mesmo. Aí você diz, não, mas eu amo. Não ama nada. Você não consegue sacrificar 1 horinha do teu dia para você ter uma vida melhor. Cadê o glória a Deus, igreja? Te pegou, né? É porque as pessoas estão acostumadas a dar desculpa. Uma das coisas mais tristes que tem é você chegar naqueles dias de conquista e você querer que a sua avó, querer que o seu avô, querer que o seu pai esteja lá, eles não estão porque partiram cedo demais, porque não cuidaram da saúde. Vocês estão aqui comigo? É sobre essas coisas, igrejas, nós queremos ser espiritual demais. Deus levou meu pai cedo, Deus levou minha mãe cedo. Mas meu pai, ele fumava, meu pai, ele bebia, meu pai, ele não se cuidava, meu pai, não foi o diabo nem Jesus, apenas ele não se cuidou. Mas o meu pai nunca cuidou da saúde, nunca foi no médico e viveu 120 anos. Miserável, tu é bom em argumento, viu? Até quando? Vamos lá. Até quando? O velho homem, ele vai ditar a tua vida. Até quando o velho homem, ele vai roubar esse lugar de autenticidade? Pergunta para o irmão do lado, provoca ele. E aí, vai colocar em prática o que o pastor estava falando aí? Porque é fácil, às vezes, nós falarmos de jejum. Às vezes é fácil nós falarmos de oração. E sentir até remorsos. Não, mas eu preciso melhorar um pouquinho. Eu preciso melhorar um pouquinho. É porque é difícil, eu trabalho muito. Eu não sei quanto é a tua hora de trabalho. Eu não sei quanto é que custa cada hora que você... Não sei. Mas lá para aquele lugar você vai se rastejando. Lá para aquele lugar tem gente que tem orgulho de dizer: eu trabalhei 25 anos e nunca entreguei um atestado. Olha, um dia eu fui com a perna quebrada, uma vez eu fui com o braço pendurado, mas eu fui trabalhar. É como se fosse um mérito, assim, nossa, meu Deus. Aí o patrão fala: muito obrigado, eu consegui comprar um carro novo daquele dia que você foi todo pendurado, todo desgramado. Só que quando é para Deus... Quando é para as pessoas que nós amamos, nós queremos só que eles entendam. Deus entende, Deus conhece meu coração. Ai, não, mas meu filho, ele sabe que eu trabalho lá para poder dar o brinquedo dele, para poder dar a roupa dele, para poder pagar o curso. Aí fica dando restos, fica dando sobras. O problema são os argumentos. O problema é... Igreja, não vai descer um anjo do céu e jogar um pó de pirim-pim-pim para você amadurecer, para você virar homem, para você virar mulher. A estatística diz que quando você tem um costume e você faz ele continuamente depois de 10 anos, não tem mais chance de você mudar aqueles hábitos. Desgrama, metade da igreja vai para o inferno então, que os cabras não conseguem mudar, não conseguem deixar Deus mexer com eles. Mas o que é que muda? Muda quando nós deixamos o Espírito de Deus entrar. Muda quando nós estamos dispostos a ser rejeitados.
Muda quando nós sangramos com decisões necessárias que nós precisamos tomar. Abandonar, deixar algumas pessoas que nos fizeram mal, para a gente poder avançar, para a gente poder seguir, nos amar, dar prioridade ao nosso tempo, entender que é necessário nós amadurecermos, buscar nascer de novo, ter uma vida de qualidade, não ficar ouvindo várias opiniões que te deixam enfraquecido, pessoas que sempre estão torcendo para que dê errado, e depois você fala, ah não, mas é família, né? Não, não é sobre isso, é sobre você aprender a amar você, até que você seja curado, e mesmo que essa pessoa vibre energias ruins, lance maldição sobre vocês, não venha, porque você está curado, você está bem. Essa pessoa não consegue mais entrar no seu campo espiritual. Igreja, segunda-feira eu estava naquela praça, tinha um bocado de igreja junto. É pior do que você numa reunião de macumba, parece que os crentes olham tudo para você atravessado. A metade já passou pelas igrejas da cidade, aí fica te lançando aquele zóio de surucucu. Você consegue entender o que eu estou falando para vocês? Era para ser um lugar de adoração, um lugar de avivamento, um lugar que as pessoas se abraçavam. Que bom que nós estamos aqui unidos. Não, é só aquela energia, porque a igreja que presta é a minha, é lá que tem profecia, é lá que tem Bíblia. Aí um fica discutindo, mas é assado, mas é cozido, mas é... Meus irmãos, por favor, aonde nós vamos chegar, por favor? Aonde está o amor? O seu, eu não quero falar do irmão que está do seu lado, não. Não precisa você se lembrar de ninguém, não é sobre você que nós estamos falando, é sobre seu velho homem que está aí amarrado com você. É sobre nós amadurecermos, é sobre nós termos um equilíbrio, é sobre nós sabermos administrar a unção que o Senhor colocou dentro de nós. É sobre nós entrarmos nessa guerra, é sobre nós olharmos o processo da largata. Se olha o processo da largata, ela vai ter que ficar ali durante aquele tempo. Ninguém pode ajudar ela, porque se você tentar cortar o casulo dela, ela fica deformada. Ela precisa daquele processo. Você sabia disso? Se você está vendo lá a largatinha dentro do casulo dela, fala, ai, está muito tempo aí, eu vou cortar. Ela fica deformada, porque ela precisa daquele processo para que as asas saiam saudáveis. O problema é que toda vez que Deus te coloca em apuro, você tem que correr para que alguém te ajude. E ajude do jeito e da maneira dele. Quando na verdade nós precisamos passar pela cruz. Da cruz ninguém te salva. É necessário que a cruz te mate, até que Jesus te ressuscite dentre os mortos. Mas tem que haver um anonimato, tem que haver um esquecimento. Foram 10 anos de esquecimento do Paulo. Cadê Paulo? Não sei onde que está Paulo. Acabou, morreu? Não! Barnabé chama ele e diz, vamos começar. Depois de 10 anos, Barnabé vai buscar ele. E ele volta para quê? Para ser crucificado. Ele volta para ser decepado. Ele volta para poder ser mal falado. Ele volta para poder ser preso. Ele volta para poder ser esquecido. Mas quando nós olhamos dos 27 capítulos da Bíblia, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13. E se colocar em consideração o livro de Hebreus, foram 14. Ninguém escreveu tantos livros quanto ele escreveu. Tantas cartas. O homem que não desistiu. Foram 3 anos aos pés de Jesus, 10 anos no anonimato, e ele estava lá. Eu não sei nesses 10 anos quantas vezes você desviou, quantas vezes você parou, mas eu não estou aqui para lembrar dos teus fracassos. Eu estou aqui para poder dizer que está na hora da mudança. Está na hora de você acordar, está na hora de você entender que o vazio não é o fim, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova trajetória. O Senhor, Ele quer te ativar, mas para isso é necessário você abandonar o velho homem. Dê espaço para o que realmente importa. Ser renovado pelo Senhor Jesus. Ser transformado pelo Senhor Jesus. Ser mudado. Até que Ele te ressuscite dentre os mortos. No verso 21 do capítulo 6, o apóstolo Paulo lhe diz: quando vós lembraste do passado, somente as coisas que vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. O Paulo assassino, ele lembra do que foi que passou no passado dele.
Talvez você fale, não, mas eu nunca matei ninguém. Talvez você nunca matou com uma faca. Talvez você nunca matou com uma pistola ou com envenenamento. Mas quantas pessoas você matou difamando? Quantas pessoas você matou na rodinha da fofoca? Quantas pessoas você matou para si? Quantas pessoas você desabilitou da sua vida? Vocês estão comigo? É necessário você acordar, parar de ser um cavalo de Satanás. É necessário você, eu não quero que você tenha dó de você nesse momento, é necessário que você reaja. É necessário que você abra o seu coração. É necessário que você entenda o que Deus ele está falando. É necessário que você coloque o seu coração para que Jesus ele molde, para que Jesus ele mude. É necessário você dar lugar a Jesus. É preciso, essa é uma mensagem de confronto para poder terminar o seu ano. Para poder findar esse ano, você entendendo que não é sobre mais uma mensagem para você sair daqui motivado, simplesmente as coisas virão, as coisas serão melhor. Não, mas é sobre você entender que não dá mais para adiar essa guerra com o seu velho homem. É necessário você crucificá-lo. É necessário você dizer, olha, a partir de hoje eu não quero mais esse conteúdo, eu não quero mais esse grupo de pessoas. O que eu preciso é pessoas que me aproximem de Jesus até que eu esteja maduro para poder lidar com todo tipo de pessoa. Mas é necessário. Quando chega a época da maturidade, eu não tenho problema hoje sentar em mesas. Porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Eu fui fazer uma visita na sexta-feira e eu tive que confrontar a pessoa em algo. E aquela pessoa falou 4 vezes uma palavra para poder me ofender. E eu não percebi, eu não senti. Aí Anne virou para mim e falou, cara, a pessoa falou 4 vezes algo para poder tirar da linha e você não reagiu. Eu falei, agora você falando realmente. Falei, Deus, obrigado, porque eu estou amadurecendo um pouquinho. Deus, obrigado, porque eu estou crescendo um pouquinho. Sabe, as pessoas elas não podem te abalar mais. Elas não podem roubar o seu dia. Às vezes uma pessoa simplesmente, você quer que ela faça algo e simplesmente ela não quer, ela tem a opção dela. Por exemplo, eu gosto que quando eu estou no lugar, eu gosto que todas as pessoas sentem à mesa. Aí eu estava em uma casa, a pessoa falou, não, eu não gosto de sentar à mesa, eu gosto de comer sozinho no meu lugar. E se fosse antes, isso tirava a minha paz e eu poder entender que é o gosto da pessoa, que ela tem o costume e o hábito dela, e isso não pode roubar meu apetite, isso não pode roubar eu confraternizar com quem permaneceu à mesa. Estou falando sobre hábitos idiotas que às vezes nós se incomodamos. Ontem eu falei assim, Anne, pega a toalha para mim. Ela falou bem assim, ela foi lá e estava fazendo algo assim, ela falou, peraí, já estou indo, viu? Eu falei, mas por que você está falando assim? Não, porque daqui a pouco você vai falar que eu estou demorando. Eu falei, cara, se eu tivesse com pressa, eu iria lá buscar, porque a pressa é minha. Faz no seu tempo. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Vocês estão conseguindo entender? É sobre você não perder a paz com essas coisas bobas, coisas mínimas da vida. É sobre você fazer. Você quer bem feito, faça você. Quando alguém fazer e liberar algo na medida dela, não reclame. Você vai estar maduro, isso vai salvar a sua saúde. Não vai te deixar cheio de pé de galinha. Não vai te deixar irritado, com os olhos tremendo, boca para um lado e todo cheio de escrique-tique. Isso vai guardar a tua saúde, meu amado, minha amada. Não vai deixar você igual aquela Narcisa lá, cheia de estreleco-teco. Igreja, vamos lá, nós precisamos ter esse nível de maturidade. O que é que mais aquele que divide a casa com você faz que rouba a sua paz? Não é sobre você querer a mudança, talvez ele nunca vai mudar. Agora estou falando de quem tem filhos, de quem tem neto, de quem tem avó, com quem divide o ambiente com você. Às vezes até o cachorro te rouba a tua paz. E é necessário, igreja, esse serizinho, essas pessoas, elas talvez nunca vai mudar. Mas eu preciso me curar ao ponto de não ser mexido nessa esfera. Às vezes vai ter um vizinho que todo dia naquele horário o miserável vai ligar um som, vai ligar uma furadeira. Eu falo, já começou. Calma, respira, meu amado.
Respira. Sabe, quando a gente não entende, nós ficamos brigando à toa. Nós ficamos rodando em círculo. Sabe, às vezes o marido fala: ó, mulher, bora, me traz um refrigerante antes que comece. Me traz um pão antes que comece. Pega a toalha antes que comece. Ela que comece o quê? Já começou, ó. Tá entendendo? Porque às vezes nós queremos, sabe, entender o problema ali. Nós queremos ficar presos num problema. Igreja, e isso tudo está entrelado aos nossos maus hábitos. Tudo isso está entrelado nos nossos maus costumes. E Jesus, ele mexe as coisas exatamente nessas esferas. É na simplicidade. É sobre nós termos a maturidade de convivência. Não estou falando para você ser, nossa, eu não me incomodo com nada. Não, você vai ter sentimento, mas sobre você não deixar isso enraigar, isso te roubar a essência. Às vezes na igreja você chega para poder adorar o Senhor, a pessoa passou por você, não te cumprimentou e você já não consegue nem mais adorar. Por isso que eu não gosto de vir à igreja. Para que passar com esse nariz empinado? Talvez a pessoa nem te viu, meu amado, minha amada. São coisas pequenas que te roubam. Seja maduro, não seja tão carente, não seja tão vitimista. Respira fundo e eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer, eu preciso amar, eu preciso melhorar como homem, eu preciso melhorar como mulher. Eu não sou o perfeito, ela não é perfeita. Daqui a pouco nós se reunimos e nós amadurecemos. Igreja, quando você aprender a respeitar os espaços das pessoas, se aprender a respirar, sua vida será mais leve. Se não ficar, sabe, com aquela energia que só traz problema, só atrai coisa ruim para você. Você vai começar a respirar coisas boas, então vai começar a chegar coisas boas sobre você. Pensamentos ruins virá sobre você. Senhor, eu não aceito esse pensamento. Senhor, eu não aceito ficar com essa causa, ficar com esse tempo ruim. Essa fase medonha, essa fase sombria. Eu não quero isso sobre mim. Eu sou um adorador, eu sou o teu filho. Eu profetizo sobre essa casa. Eu profetizo sobre essa rua. Eu profetizo sobre esses vizinhos. E nós vamos começando a viver um tempo diferente. Igreja, é necessário, senão nós vamos vivendo uma vida de estresse. Estresse é o quê? Falei semana passada, é excesso de presente. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E nós precisamos de um equilíbrio. Não é sobre você também, também vai melhorar. Não é sobre você ficar apenas com positividade, sem ter um equilíbrio, sem ter uma administração. Tudo que nós precisamos esses dias é do Senhor Jesus, é de um equilíbrio, é aumentar a nossa dose de amor, é aumentar a nossa dose de condescendência, de empatia. É sobre nós entendermos que precisamos liberar as medidas precisas. Desculpa, passei um pouco do horário, mas foi para fechar. Quarta-feira nós não temos culto, então hoje foi para bater o domingo e a quarta. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Vamos lá. Aleluia. Necessário nascer de novo.